Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como usar os recursos do Entity Framework para realizar as operações CRUD, as operações de manutenção de um banco de dados SQL Server. O Entity Framework, de uma maneira bem simples, permite tratar tabelas como classes e seus campos como propriedades. Isso é possível através do mapeamento objeto relacional, onde o Entity Framework parte das tabelas do banco de dados e realiza um mapeamento gerando entidades, onde os campos das tabelas são mapeados para propriedades de classes. Então, trabalhando com o Entity Framework, nós não temos mais que utilizar os scripts SQL para selecionar, como select, incluir, insert, deletar, delete ou atualizar, update, informações no banco de dados. Nem precisamos mais dos objetos ADONET, como dataset, datareader, command, connection, datadata. Ao invés disso, nós usamos objetos, criamos instâncias de entidades que são mapeadas para as tabelas do banco de dados e usamos objetos em nossos projetos. O Entity Framework ele suporta vários bancos de dados, como SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL, e SQLite, enfim, existindo um provedor que permite a conexão com a plataforma .NET e o Entity Framework, ou a conexão será possível você utilizar o Entity Framework para esse banco de dados. Então, nessa videoaula, eu vou usar um banco de dados chamado cadastro.mdf que contém uma tabela usuários. Nessa tabela eu tenho 4 campos. O campo usuário ID, que é um campo chave primário, um primary key, e esse campo é do tipo identity, um campo identidade. Dessa forma, ele é gerenciado pelo banco de dados. Ele é incrementado automaticamente e eu não tenho que me preocupar com esse campo. Eu tenho os campos nome, senha e e-mail que são do tipo varchar. Então, eu vou criar, com base nessa tabela, um Entity Data Model e vou gerar um mapeamento, onde será criado um contexto que vai me permitir o acesso às entidades que foram mapeadas. E eu vou ter uma classe usuário mapeada para a tabela usuários do meu banco de dados cadastro MDF. Então, eu vou criar uma solução no Visual Studio 2013 for Windows Desktop, chamada EFDemo. Eu vou criar 2 projetos. O projeto que eu vou chamar de DAO, onde eu vou criar o Entity Data Model. Nesse projeto eu vou ter as entidades, eu vou ter o arquivo apt-config com a string de conexão e eu vou ter um outro projeto, que é o projeto Windows Forms, onde eu vou ter um formulário, um arquivo de configuração, onde eu tenho que copiar a string de conexão aqui gerada no projeto DAO. E aqui no projeto Windows Forms, eu vou ter que referenciar tanto o projeto DAO como as DLLs do Entity Framework. Ok? Então, é um formulário simples, tá? Onde eu tenho um Data Grid View para exibir informações e os botões incluir, excluir e alterar para realizar as operações CRUD. Tá? Então, vamos abrir aqui o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop e eu vou clicar em New Project. E aqui na opção Visual Studio Solutions eu vou criar uma solução vazia. Eu vou chamar Entity Framework Demo. Então, eu já tenho a minha solução e eu vou criar vou aqui no menu File e vou adicionar um novo projeto. Esse projeto vai ser do tipo Class Library, vai ser o projeto onde eu vou gerar o meu Entity Data Model. Eu vou chamar ele de DAO, tá? Como se ele estivesse funcionando como uma Data Access Layer. Então, vou dar um OK. Ele me cria aqui um projeto com uma classe e essa classe eu não vou precisar, eu vou deletar. Certo? E agora, vou selecionar o projeto que ele criou e já vou incluir uma referência no menu Project, Add New Item, e aqui eu vou selecionar a guia data ADONET Entity Data Model. E aqui eu vou dar o nome de cadastro. Vou clicar no botão Add
E aqui no assistente, eu tenho 4 opções para modelos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a primeira opção, que eu vou partir de um banco de dados. Aqui seria um modelo vazio, aqui seria um modelo vazio usando Code First, e aqui o Code First a partir de um banco de dados. Eu vou usar o descritor a partir de um banco de dados. Então eu vou dar um Next. Eu já tenho a conexão aqui com o cadastro, banco de dados cadastro MDF. No seu caso, se você precisar criar, você vai em New Connection, informa o nome do servidor e o banco de dados. Tá? Seleciona o banco de dados. Aqui eu tenho a string de conexão, né? E aqui o nome do contexto que será gerado. Eu clico em Next, seleciono a opção Entity Framework versão 6, né? Que atualmente está na versão 6.2 ou 02. E aqui ele vai me abrir os objetos existentes naquele banco de dados, as tabelas. Eu vou selecionar aqui a tabela usuários, eu tenho por enquanto somente essa tabela. Marco aqui Pluralize ou Singularize Generate Object Names, né? Aceito o nome padrão do namespace e clico em Finish. Dessa forma eu tenho gerado aqui no meu projeto DAO, né, o meu Entity Data Model, que vai representar, né, ele vai dar umas alertas, porque ele está gerando aqui os templates, né, e está escrevendo aqui, então está dando os alertas, mas isso aqui não é erro não. Então pronto, aqui eu tenho já a minha entidade, que ele gerou o usuário, né, a partir da tabela do usuário. Então se você clicar aqui no botão direito e selecionar aqui Mapping Details, e clicar na entidade usuário, você vai ver que ó, mostra os detalhes do mapeamento. Ó. Ela está mapeada, essa entidade usuário está mapeada para a tabela usuário. As colunas da tabela, como eu já mostrei, já falei, né? Usuário ID, nome, senha e e-mail. Né? E aqui a tabela que ele mapeou. Ele gerou uma tabela com os campos usuário ID, nome, senha e e-mail. Né? Note os tipos string, né? Diferente de nvarchar. Aqui eu tenho a tabela, aqui eu tenho a entidade. Ok? Aqui também eu vou clicar aqui na Show All Files. Eu venho aqui no meu Entity Data Model, eu tenho aqui as minhas classes geradas. Olha o meu contexto, né? Cadastro Entities. Vou dar uma olhadinha aqui no código do contexto. Olha só, eu tenho aqui ó, um construtor. Aqui ó, esse contexto ele herda de DB Context. Eu estou criando aqui uma instância do contexto, né? Aqui que é um método parcial, né? E eu estou subscrevendo aqui a propriedade de usuários. Aqui ó, a minha classe usuário também está mapeada, olha aqui ó, tá? Que ele gerou através do mapeamento ORM, ok? Então eu já tenho tudo pronto aqui na camada DAO. E outra coisa importante, ó, no arquivo appconfig eu tenho definida também a string de conexão, ó, né? Connection string que ele salvou aqui, ó, onde ele me dá o provedor que está usado, né? O caminho do banco de dados, tá vendo? Ó? O servidor, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. O nome do servidor, o nome da tabela, né? Ok. Então agora eu já posso criar o meu outro projeto, que é o projeto Windows Forms. Vou dar um Add, New Project, e vou selecionar o Windows Forms. Aqui, para simplificar, eu vou dar o nome WF. Vou dar um OK. Bom, eu tenho aqui o meu projeto, Windows Forms. Antes de definir o formulário, eu vou utilizar aqui, vou criar umas referências, né? Eu tenho que incluir uma referência no projeto Windows Forms ao projeto DAO. Então eu vou selecionar aqui ó, o projeto, né? Eu vou selecionar o projeto Windows Forms e vou aqui em Project e vou selecionar Add Reference. Tá? Eu tenho que selecionar das soluções, marcar a solução DAO. Porque eu tenho que fazer com que o projeto Windows Forms visualize o projeto DAO. Porque é de lá que eu vou acessar as classes, as entidades geradas pelo Entity Framework. Tá? Outra coisa que eu tenho que fazer, além do projeto DAO, eu tenho que selecionar aqui ó, a DLL do Entity Framework e o Entity Framework SQL Server, essas duas DLLs. Vou dar um OK, né? Vou verificar as referências aqui se está tudo OK, ó. Vou em Reference, está aqui ó, a DAO, o Entity Framework SQL Server, tá?
Então, já vou desmarcar aqui. E agora, antes que eu esqueça, eu tenho que vir aqui no arquivo apt-config do projeto DAO e copiar a string de conexão para o arquivo apt-config do projeto Windows Forms. Eu faço isso abrindo o apt-config do projeto Windows Forms e dentro da guia Configuration, copiando aqui a seção Connection String, como eu fiz aqui. Aí eu salvo, né? E dou um build no projeto, para ver se está tudo ok. Vou dar um build. Pronto, está tudo certo. Agora eu vou definir aqui o meu formulário, tá? Então, para ganhar tempo, eu já vou importar um formulário aqui, porque eu só tenho, como eu mostrei, eu tenho um DataGrid e 4 buttons, é muito fácil, né? Muito simples. Então, eu vou fazer isso. Então, tá aqui, ó. Eu já importei, né? Aí eu ganho tempo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o DataGrid View, né? E eu tenho aqui os botões incluir, excluir e alterar. Agora eu vou definir o código, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui, no evento load de formulário, uma rotina para exibir os dados do DataGrid View. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no formulário e já me abriu o evento load. E aqui eu vou chamar uma rotina, que eu vou chamar carrega dados, tá? E agora eu vou criar a rotina. Private sub carrega dados. Ok? Agora, eu já vou começar a usar os recursos do Entity Data Model. Então, o que eu vou fazer? Essa rotina carregar dados, ela vai exibir os dados no DataGrid View. Então, eu vou usar a cláusula using, né? Porque eu vou usar o recurso do contexto, né? Eu vou criar um contexto, uma instância do meu contexto, que é o cadastro entities, que eu nomeei essa instância como CTX. E agora, eu vou pegar o meu DGV dados, é o nome que eu dei para o meu DataGrid View, tá? Então, eu vou usar a propriedade data source do DataGrid View, e agora eu vou usar o contexto, vou acessar a tabela usuários, né? E eu vou usar o método toList, para ele me retornar as informações da tabela, tá? Então, eu vou salvar, compilar, né? E você vai ver que aqui não tem erro nenhum. E eu vou executar. Ó, eu tenho alguns dados na tabela. Ele deverá... Ó, ele já exibiu as informações da tabela, tá? Acessou com apenas uma linha de código. Tá vendo? Essa linha de código. Então, vamos agora à implementação no evento clique do botão incluir. Para incluir, né? Deixa eu... Para incluir informações, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou criar uma instância. Vou criar um objeto chamado usuário do tipo usuário, tá? Então, de onde veio essa classe usuário? Ela veio do projeto DAO, tá? Tá lembrado aqui do cadastro do Entity Data Model? Essa classe aqui que ele está mapeando, tá? Que eu estou criando uma extensão dessa entidade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores, né? Por exemplo, um nome, eu vou colocar aqui, ó, Maria não, vou colocar aqui, ó, Pedro. Eu estou atribuindo valores ao objeto usuário, né? Vou colocar senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta o e-mail, né? Usuário, e-mail, opa. Tá aqui. pedro@bol.com.br. Pronto. Eu já criei um objeto e atribuí valores a ele. Agora eu tenho que incluir esse objeto no contexto. Então eu vou usar o meu contexto, eu vou até copiar e colar aqui, ó. E essa linha aqui eu não vou precisar, tá? Então eu estou criando uma instância do contexto. No using, ele é interessante porque eu estou usando o recurso e hora eu encerro o using, ele libera o recurso novamente. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar o contexto, acessar a tabela usuários, e vou dar um
add. Vou incluir o quê? O usuário. Eu fiz isso no contexto. Para mim persistir as informações no banco de dados, eu uso o método SaveChanges, certo? Então, eu usei dois métodos aqui. O add, para incluir o usuário no contexto, né? E SaveChanges. Porque enquanto eu estou trabalhando aqui, eu estou na memória, né? Eu estou trabalhando com objetos na memória. O SaveChange, ele persiste as informações do banco de dados. Então, eu vou executar e vou clicar no botão incluir, ó. Ele vai ter que incluir aqui, para visualizar, deixa eu chamar a rotina carrega dados. É assim que eu terminar a inclusão, ele vai exibir informações, né? Vou executar. A hora que eu clicar aqui, ó, em incluir, ele vai pegar as informações desse objeto, incluir no contexto e persistir no banco de dados. Olha lá. Pedro 1234567 o e-mail do Pedro, ok? Então vamos agora para a exclusão. Para excluir, eu vou usar o contexto, né? Sempre eu tenho que trabalhar com o meu contexto, né? Porque o meu contexto é onde eu acesso os recursos do Entity Framework, que foram mapeados, né? Então eu estou usando aqui o contexto. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou usar agora uma expressão lambda. Eu tenho que localizar um usuário que eu quero excluir, né? Porque eu tenho que ir lá no banco de dados, na tabela, né? Pegar o registro referente àquele usuário, gerar um usuário, um objeto usuário na memória e excluir esse usuário do banco de dados. É isso que eu estou fazendo. Então, ó, eu vou procurar esse usuário. Então, eu estou usando aqui, ó, o contexto, acessando a tabela usuários. Aqui, ó, eu vou usar a cláusula where. Por quê? E aqui eu vou usar uma expressão lambda, function x, né, onde x, eu vou usar o código do usuário, que vai ser igual. Aqui esse valor ele viria aqui de uma seleção que você fez. Aqui eu vou colocar o número 3 para ele selecionar. Tá? Então eu estou selecionando o usuário com o campo usuário de igual a 3. Então eu vou selecionar aqui single order for, que ele vai me procurar, vai me retornar o primeiro que ele encontrar, ou se ele não encontrar ninguém, ele vai retornar um nothing. Tá? Então, olha, eu estou usando a tabela usuários, estou usando a cláusula where, e aqui, ó, function x usuário, essa aqui é uma expressão lambda. Ele vai procurar o usuário cujo usuário é igual a 3. Tá? Isso está fixo no código porque é um demo, certo? Bom, depois que ele achar o usuário, o que eu tenho que fazer? Aí sim, tá? Ele localizou o usuário. Eu vou verificar, né? Então, if not, is nothing. Eu vou verificar se esse usuário aqui, ó, que ele localizou, ele é vazio. Se ele não for vazio, né? Por isso que eu estou usando o nothing aqui. Se ele não for vazio, aí eu posso remover. E eu tenho que fazer isso usando o contexto, né? Da tabela usuários e usando o método remove e passando o objeto que eu quero remover. E não posso esquecer de dar o save changes, senão ele não persiste no banco de dados. Ok? Save changes. E aqui eu vou carregar dados para você visualizar a exclusão. Então vamos executar, vou salvar e vou executar. Então, olha, ele vai excluir o usuário de código igual a 3. É o primeiro aqui. Então, vou clicar em excluir. Pronto, ele excluiu, tá vendo? Então, vamos para a última funcionalidade, que é alterar. Vou aqui no formulário, no evento clique. Alterar, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aproveitar aqui o código que eu usei aqui no excluir. Ele vai ser um pouco parecido. Então, para ganhar tempo, então, ó, eu tenho que sempre criar um contexto, né? Tá aqui. Eu tenho que localizar o usuário que eu quero alterar.
Então aqui eu vou colocar um usuário, eu vou colocar o 5, né? Tem que localizar. E depois que eu localizar, né, eu tenho que verificar se ele encontrou mesmo. E aqui é diferente. Eu faço o seguinte, para mim alterar, eu vou no contexto e eu uso o método entry. Ele permite, né, que eu realize alterações nas propriedades. Tá? Aonde? Em qual entidade? Na entidade do usuário que eu localizei. Aí eu vou pegar a propriedade current values, que representa os valores atuais, né? E vou modificar esses valores para os novos valores. Tá? E cadê os novos valores? Eu esqueci. Eu tenho que vir aqui. Ele localizou o usuário, então eu vou alterar o nome. Vou colocar nome igual a teste de alteração. Se eu quiser alterar o e-mail, usuário e-mail. E-mail alterado. Pronto. Usuário e-mail igual teste alterado. E aqui eu dou save changes, né? E persisto no banco de dados. Então vamos lá. Eu criei uma instância do meu contexto. Estou procurando um usuário, ele vai me retornar um objeto usuário. Estou usando uma expressão lambda, cujo usuário ID foi igual a 5. Aí eu vou pegar esse usuário, aqui está errado, alteração. Eu vou pegar esse usuário que ele localizou, vou alterar o nome, vou alterar o e-mail, aí eu verifico, né, se ele não é vazio. Na verdade eu teria que verificar aqui, né, teria que fazer isso aqui, senão se ele for vazio vai dar erro antes. Se ele não for vazio, eu altero o nome, altero o e-mail, aí eu uso a propriedade entry para esse usuário, pego os valores atuais e seto os novos valores e dou um save changes. Tá? Então vou executar o projeto. Eu estou alterando o usuário 5. Né? Olha aqui, o usuário número 5, esse aqui. Então, ó, eu vou alterar o nome e o e-mail. Então, vou clicar em alterar. Tá? Teste de alteração, e-mail alterado. Ok? Então, aqui, nesse pequeno código, eu mostrei como usar os recursos do Entity Framework e você viu como buscar informações, né? Como incluir informações usando o método add e save changes, né? Como remover uma entidade usando o método remove e save changes e como realizar alterações, localizando o objeto a entidade que eu quero alterar, né? Realizando as alterações e dando um set values dos novos valores do usuário para os valores atuais e dando save changes. Ok? Então, de uma forma bem simples, eu mostrei nessa videoaula como você pode realizar as operações CRUD, né? Note que o código é muito enxuto. Se você fosse fazer esse mesmo código usando o Adonet, né, você teria que criar toda uma camada de acesso a dados aqui, né? Embora eu volto a frisar que aqui eu estou acessando diretamente a camada DAO, que é representada aqui pelo meu Entity Data Model, na camada de apresentação. Num projeto de produção aderente às boas práticas, eu teria que criar uma camada de negócio, né, onde estariam as minhas regras de negócio. Mas aqui, para um demo, eu fiz uma separação em 2 projetos, né, que mostra como usar de maneira bem simples. Você vê que o código está bem enxuto, embora eu não tenha me preocupado aqui com o tratamento de exceção, né, mas mesmo assim é muito fácil trabalhar com o Entity Framework e ele não é à toa que ele é a estratégia de acesso a dados atualmente recomendada pela Microsoft. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.